FUNAI é uma fundação de suma importância para a efetuação dos direitos dos povos indígenas e ajuda a garantir que esses sejam cumpridos e garanta a proteção desses povos indígenas. Neste episódio dos povos indígenas, falaremos sobre a história da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Foi criado pela Lei de Números 5.371, de 5 de dezembro de 1967. É vinculado ao Ministério dos Povos Indígenas. Sua missão é coordenar e executar as políticas indigenistas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. São também atribuições da FUNAI identificar, delimitar, demarcar, regularizar e registrar as terras ocupadas pelas nações indígenas, promovendo políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas e reduzindo possíveis impactos ambientais promovidos por agentes externos nessas terras, bem como prover aos indígenas o acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania, como o direito à seguridade social e à educação escolar indígena. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, sob a liderança de Marechal Brasileiro Cândido Rondon. Rondon criou o lema da fundação: morra se necessário, mas nunca mate. Rondon fundou o SPI com a crença de que os índios deveriam poder desenvolver-se em seu próprio ritmo, com assistência e proteção do Estado. Eles acabariam integrando-se à sociedade moderna. O SPI, então, iniciou sua missão de pacificar as comunidades indígenas, estabelecendo postos em seus territórios para promover a comunicação e a proteção. Durante as décadas de 1950 e 1960, funcionários do SPI eram denunciados em casos de corrupção. Em 1967, eles foram acusados de perversão sexual, abuso e massacre de tribos inteiras com a introdução de doenças e pesticidas, levando a protestos internacionais pela dissolução do SPI. Após a extinção, a FUNAI foi criada para assumir as responsabilidades do SPI e reparar os danos causados pela corrupção. A criação do FUNAI.
Em 1967, sucedendo o SPI, foi criada a Fundação Nacional do Índio, sob a presidência de José de Queiroz Campos. Em 19 de dezembro de 1973, foi promulgada a Lei de número 6001, conhecida como Estatuto do Índio, formalizando as políticas a serem adotadas pela FUNAI, com a proteção das populações indígenas. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado passou a se responsabilizar pela proteção das manifestações culturais, entre elas as dos povos indígenas, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, no parágrafo do artigo 215. O Decreto 7.747, de 5 de junho de 2012, instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, PNGATI, detalhando um conjunto de políticas e ações de longo prazo, visando a garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação, o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas. A ditadura militar. Após a divulgação do relatório Figueiredo, o governo brasileiro anunciou a extinção do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e a substituição pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Apesar do ministro do Interior Afonso Augusto de Albuquerque Lima anunciar que o novo órgão seria presidido pelo tenente-coronel Heleno Augusto Dias Nunes, diretor interino do SPI. A nomeação de Nunes não ocorreu e seu primeiro presidente foi o jornalista José de Queiroz. Durante a gestão de Campos, foi criada a Guarda Rural Indígena, força paramilitar da FUNAI composta por indígenas. Em setembro de 1974, o novo presidente da FUNAI, Smart Araújo de Oliveira, determinou o retorno dos Nambiquara ao Vale do Guaporé. Parte das terras desocupadas dos Nambiquara foram ocupadas por empresas agropecuárias, que se valeram de certidões negativas emitidas pelo Ministério do Interior sobre a ocupação de indígenas naquela região. Uma das empresas que se beneficiou da transferência forçada dos Nambiquara era pertencente a um dos filhos do ministro Cavalcante. Após ser desautorizado diversas vezes pelo regime militar, Campos pediu demissão da presidência da FUNAI em 2 de junho de 1970. A estrutura organizacional. Desde outubro de 2022, a FUNAI possui a seguinte estrutura organizacional: órgão colegiado, diretoria colegiada, órgão de assistência direta e imediata ao presidente da FUNAI, gabinete da presidência, órgãos seccionais, Procuradoria Federal Especializada, Auditoria Interna, Corregedoria, Ouvidoria e Diretoria de Administração e Gestão, órgãos específicos singulares, Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável e Diretoria de Proteção Territorial.
unidades descentralizadas, coordenações regionais, coordenações das frentes de proteção etnoambiental e coordenações técnicas locais, órgão científico-cultural, Museu dos Povos Indígenas. A atual presidente da FUNAI se chama Joênia Wapichana.